podes entrar no serviço real. Seu sangue tem poder, se tem poder. Queres também ser servo leal. Terás no seu sangue o poder. Resucitaste, Senhor. Não ficaste no túmulo. A tua promessa era te levantar 3 dias depois. E assim aconteceu, Senhor. E tu vives para sempre. Tu estás sentado à direita do Pai, agora intercedendo por todos nós. E voltarás a segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aqueles que te esperam. E nós estamos aqui aguardando, Senhor, por essa vinda maravilhosa. Mas principalmente amamos tua vinda esta manhã. Amamos tua visitação esta manhã, Senhor. Apreciamos quando tu vens sobre nós, Senhor, como o dia de hoje. Também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Podem tomar seus lugares, irmãos. Obrigado. Amém. Nós estamos estudando juntos o capítulo 14 do livro de Oséias. Lembra? O livro de Oséias é o livro que está depois de Daniel, do livro de Daniel. Estamos no capítulo 14. E consideramos juntos a primeira parte do verso 1 ao 3 ao 4, onde o Senhor fala da condição do ser humano, de seu pecado, de como o Senhor espera que reconheçamos que é pelo pecado que as pessoas caem. Pelo teu pecado estás caído, le disse o Senhor ao povo de Israel. E creio que ninguém de nós, como parte da igreja, possa dizer esta manhã: só Israel caiu pelo seu pecado. A igreja também precisa reconhecer que há pecados que são os que nos afastam do Senhor, mas o Senhor quer que entremos ao arrependimento. E Ele quer que clamemos por perdão. E Ele mesmo nos diz que se nós abandonamos a obra de nossas mãos, se dissemos aos ídolos, porque quando fala de obra de nossas mãos, está falando da construção de ídolos especificamente nesta passagem. De ídolos que se levantam no coração, se estamos dispostos a deixá-los, a deixar todo tipo de confianças, dice, então Ele nos vai a sarar, Ele vai sarar a iniquidade do seu povo. Ele disse que Ele vai nos amar gratuitamente, ou seja, voluntariamente, por graça. Ele é um Deus misericordioso. Mas logo no versículo 5, nós consideramos que Ele disse, ¿están ahí? Oséias 14, ¿sí? Verso 5. Serei para Israel como orvalho. Já estudamos juntos que o orvalho representa sua palavra,
que desde noche a madrugada e principalmente na hora escura ela é dada. Por isso é que o maná era encontrado bem cedo pela manhã. Se o povo de Israel demorava um pouco quando o sol começasse a aquecer, não encontravam maná, porque o sol derretia aquele orvalho e era o orvalho que deixava o maná. Então, já consideramos também Deuteronômio 32, que Moisés disse que a palavra que ele falava era a palavra do Senhor, era como um orvalho. Jó também falou que o orvalho que a palavra que ele falava diante dos jovens que o reconheciam como um ancião de sabedoria, era como o orvalho dos céus, que traz vida. E o Senhor aqui, ao povo de Israel, está dizendo: seré para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio. Quer dizer, quando está falando de florescer como o lírio, está falando de um desenvolvimento. O Senhor quer que nós nos desenvolvamos, ¿sí? Que cresçamos como lírios. Ou seja, que a pesar das coisas deste mundo, dos afazeres desta vida, nós tenhamos a paz, a paciência e a sabedoria para não nos deixar envolver com os negócios desta vida, que unicamente querem tirar toda a nossa atenção e sugar toda a nossa energia, e nos enfraquecer para que nós não busquemos a Deus. Então, os lírios do campo representam a paz e a tranquilidade dos justos, dos filhos de Deus, do povo de Deus, que confia em seu Deus, ainda nos momentos mais difíceis da sua vida. Por isso é que é interessante também, que eu não tenho tempo para lhes dar todos esses detalhes, devido a ser aqui esta manhã limitado o tempo, mas para sua informação, há 4 salmos no livro dos Salmos, porque dentro da Bíblia hebraica é o livro dos Salmos, né? E nesse livro dos Salmos, os 150 salmos que também estão divididos, aí há 4 salmos que são, no seu título aparece da melodia dos lírios. Eu não sei quantos de vocês alguma vez têm lido esses títulos, que diz, de acordo, segundo a melodia dos lírios, diz. Por favor, prestem atenção novamente. Eu vou lhes dar os salmos que isso diz, os únicos salmos. É o Salmo 80, se querem escrevê-los, para depois ler esses salmos, e vocês vão notar como é que os lírios do campo podem estar aí envolvidos na revelação desse salmo. Salmo 80, o Salmo 69, 69, o Salmo 60, 60 e o Salmo 45. Esses 4 salmos são salmos, todos os salmos são hinos, cânticos. Eram cantados com melodia, mas esses principalmente são cânticos que têm a ver com os lírios, dice, com os lírios. Porque apesar da guerra que alguns vão encontrar aí, vocês vão notar que no meio da guerra, David podia dizer: mas Senhor, eu confio em Ti, estou descansando em Ti, Senhor. Minha segurança és Tu, Senhor. Era um lírio no meio de espinhos que queriam afogar a vida física e espiritual de David, mas ele escrevia ali claramente a sua confiança no Senhor. Então, esses salmos requerem um estudo à parte. Não vamos a tocá-los durante isto que nós estamos considerando em Oséias. Amém. Então, a preocupação. Lembram que uma das coisas que falamos, falando dos afazeres e da inquietação desta vida, a preocupação é como uma cadeira de balanço, mantém você bem ocupado, porém não o leva a lugar nenhum. E essa é a preocupação, é manter a cabeça nos problemas, manter a cabeça nas coisas difíceis, as coisas que nós não conseguimos resolver, e que isso revela quão limitados nós somos. Mas é nessa situação quando nós podemos confiar no Senhor, quando nossas confianças estão a um lado, quando las deixamos, já dizemos: Senhor, já terminei, não consigo mais, já confiei neste, confiei naquilo, neste outro, naquilo outro, e foi em vão, Senhor. Aí é quando o Senhor, lembra o que a Escritura diz no livro de Cantares: Deus pastoreia
entre lirios. É difícil dirigir uma vida agitada. ¿Me estou explicando? Um coração agitado, que está sempre acelerado, pensando solucionar todo com seus próprios recursos e habilidades humanas, o Senhor não consegue pastorear. O Senhor nos dirige, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos guarda, Ele nos leva aí e tem misericórdia, mas é difícil pastorear um coração agitado. Ele diz claramente, pastorea entre lírios. Sim, podemos estar agitados, sim. Então, aproximemos-nos do Senhor, derramemos nossas cargas, démosle a conhecer nossas inquietações e deixemos-las ali. Então o Senhor vai nos pastorear, Ele vai nos dirigir, Ele vai falar e vai dizer, é por aqui, descansa nisto, eu vou fazer isto, eu vou fazer o outro. E, Senhor, muito obrigado. É isso que o Senhor diz quando Ele pastoreia entre lírios. A calma do coração é necessária. E quando estamos nos momentos de prova, temos que pensar que Ele, o dominador e planejador de todas as coisas. Queridos irmãos, sabem, tudo o que acontece em nossa vida está planificado. E se nós não confiamos nessa planificação divina, estamos perdidos. Mas também fala de ser apacentados com amor. Quando diz apacienta entre lírios, uma das coisas preciosas dos lírios também é a fragrância deles. Então Ele quer que nós possamos sentir também que Ele nos cuida devido ao seu amor. Amém. Portanto, termina dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém. Entremos agora a considerar o que o Senhor disse. Verso 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. Se você não ouviu o domingo passado, é preciso que ouça a primeira lição de domingo passado, que fala dos lírios. Eu fiz um resumo muito rápido. E diz também, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Vocês estão prontos? Obrigado. Podem colocar aí só para informação, se vocês conseguem enxergar aí, de alguma maneira de fazer maior aí está melhor, muito obrigado. Aí vocês podem ver o que o Senhor falou. Ele é o orvalho, Ele quer que nós nos desenvolvamos como lírios, como cedro, como oliveira, como Líbano, o cheiro do Líbano, a fama do Líbano, cereal, vige e o vinho do Líbano. 3 vezes o Senhor menciona o Líbano. Vamos ver por que razão. E por último diz, Deus é o cipreste verde, de Deus procede o teu fruto. Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele é o orvalho, a vida nos desenvolve e ao final de contas o fruto é dele. Ou seja, nós somos uma obra de Deus, o que está dizendo. Quanto dan graças a Deus por isso. Isso significa que Ele está trabalhando em nossas vidas. Mas logo vemos como o orvalho, que é, por favor, o orvalho, que ele é a condensação da água que está em estado gasoso na atmosfera, no ambiente, quando há uma temperatura baixa, principalmente nas alturas, aí também onde estão os cedros do Líbano, a uma altura quase de 1.800 metros sobre o nível do mar, nas partes do Líbano, do Chipre, na Turquia, parte do Mediterrâneo e na parte norte da África, em alguns lugares tem o cedro. Mas aqui o orvalho que de noite e de madrugada se derrama para dar vida. Às vezes se derrama essa água não às vezes, todas as noites, para poder dar vida, porque no deserto a maioria do tempo não chove. Então essa é a única vida que podem depender. Passemos, por favor. Aí estão as gotinhas de água condensadas. Esse é o orvalho. Não choveu, mas está caindo a água. Aquele que de madrugada busca o Senhor vai encontrá-lo. Aquele que de madrugada dedica tempo para estar aí procurando o orvalho vai ser saciado. Vai ter a presença do Senhor em sua vida. Mas agora vejamos os lírios. Esses são os lírios dos vales. Lírio dos vales. Essa é
Hay muchas especies de lirios, muchas. Mas ese é o lírio dos vales. Essa formosura aí que vocês veem. Principalmente as mulheres gostam muito das flores, não é? Sim. Hoje, qual é esse que temos aí? É que? Como? Astromelia. Esse tipo de flor que está aí. Mas esses são os lírios do vale que o Senhor fala. Mas outro tipo de lírio, só les vou mostrar mais outro para não tomar tempo. Este outro tipo de lírio. Esse lírio é o que nós mais conhecemos. É o lírio que nós muitas vezes nós temos aqui e que nossa irmã Fabiola e nossa irmã Luísa estão aí preparando os sábados para nos alegrar com esse enfeite e esse ornamento das coisas naturais do Senhor. Os lírios, que são uma beleza inigualável em relação às flores. Mas agora vamos ver juntos o cedro do Líbano. Disse o Senhor: eu sou teu orvalho, e te desenvolverás como os lírios dos vales. E diz também: e extenderás as tuas raízes como o cedro, diz. Isto, olha, o que o Senhor está dizendo aqui, Ele está chamando a atenção, nossa atenção, para que centremos numa característica principal do cedro do Líbano, não na sua altura, não no frondoso que ele é. Se diz frondoso? Sim? Não no formoso que ele é, sino em suas raízes, coisas que não vemos. Coisas que não vemos. Mas o cedro do Líbano é uma coisa maravilhosa. Nos Estados Unidos há uma espécie de cedros que foram levados, e também na Europa, que foram levados do Líbano para semear naqueles lugares, mas perceberam os estudiosos dos cedros que a madeira não é a mesma. A madeira preciosa e forte, que até foi usada nos palácios do rei David e nos palácios de Salomão e no templo que Salomão construiu para o Senhor. Aliás, todos os reis queriam construir seus palácios com cedro. O que vamos ver, o cedro também nos fala da realeza. O cedro fala de um reino. Então esse é um dos cedros do Líbano. Quero les mostrar outro precioso cedro. Esse é enorme. Alguns chegam a alcançar até 30, 40 metros de altura. 30 ou 40 metros de altura. ¿No gostarían vocês ter uma árvore dessas em sua casa? Não, digo em sua casa não, em sua fazenda. Porque uma casa não seria suficiente para esse tamanho de árvore. Seus ramos do tronco para a direita alcançam até 15 metros e outros 15 metros assim na horizontal. Vocês podem imaginar isso? São 30 metros de diâmetro. 30 metros de diâmetro de um cedro adulto. Um cedro adulto que chegam a viver séculos de séculos. É uma das árvores mais, como se diz, longínquas. Longevas, como é? Longínquas. É uma das árvores mais longínquas. Quer dizer, uma das árvores que chega a viver, segundo cálculos, 1000 anos, 2000 anos. Há uma árvore que já quase não tem ramos no Líbano, uma árvore de cedro. Eu não sei se é uma exageração, eu acho que um pouco é exagero de parte dos guias turísticos no Líbano. Mas ele estava dizendo a um turista que estava aí, ou a vários turistas que estavam observando vários cedros, esses dizem tem 1000 anos, todo esto aqui tratando de ser conservado, mas esse que está aí, esse tem já 6000 anos de idade. Como tentaram calcular isso? Talvez através do carbono 14, que tentaram calcular e talvez deram um cálculo, né, aproximado. Mas o que estou dizendo é que o Senhor também nos compara a cedros del Líbano. O justo, diz no Salmo 92, verso 12, crescerá como a palmeira. Dice, lembram? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro
do Líbano, nos átrios da casa de nosso Deus. Ou seja, o Senhor está nos mostrando que Ele quer que nós sejamos longevos, mas não só está falando de viver séculos. O Senhor quer compartilhar conosco a sua eternidade. De fato, aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, já tem uma vida eterna. Ou seja, porque o próprio João, em seu último capítulo de sua última carta, sua terceira, ele diz: e Cristo Jesus é a vida eterna. Então, todo aquele que tem a Cristo aqui adentro, já tem vida eterna. Como ele mesmo disse, o Senhor: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bendito sea o Senhor. Que glorioso isso, irmãos. Pensar que um dia outra vez estaremos de volta, mas com um corpo transformado. Já não mais com doenças, não mais com dores. Quantos dão glória a Deus? Amém. Nós podemos dizer assim: amém, não consigo levantar o braço. Sim, é que nos enferrujamos, os ossos, nossas conjunturas, o muito cálcio, o ácido úrico. Há muitas coisas que estão aí que se envolvem devido a nossa alimentação, a nosso cuidado, mas também a nossa velhice. O Senhor tem mostrado que enquanto mais anos passam, nos tornamos mais velhos, e é para que saibamos que não vamos a permanecer para sempre nesta terra. Nossa confiança não deve estar neste corpo, nem em nossa vida, sino em Cristo Jesus. Agora, é algo interessante antes de apagar esta imagem, eu prosseguir. Os cedros, e há cedros bem específicos. Podemos voltar ao outro? Se é possível. Não, volta então, está bem esse. Mas os cedros, eles crescem assim, quase muitos deles com seus ramos horizontais, e eles crescem em andares. Ou seja, o primeiro nível de ramos é assim, aqui estão todos. Daí o seguinte cresce, e a outro andar, e outro andar, e outro andar, e assim se vão formando por andares seus ramos. Isso, vamos ver o que isso significa. Mas esses são os cedros do Líbano. Amém. Podemos desligar e vamos a continuar aqui. Cedro vem de uma raiz hebraica. Cedro es eres en hebraico, mas vem de uma raiz hebraica aras, que quer dizer ser firme. Cedro, sua palavra en hebraico significa ser firme, ou seja, estar estabelecido. E isso tem muito a ver, não com o tronco, até de 2,5 metros, alguns de 3 metros de diâmetro, sino pelas suas raízes. Cedro do Líbano. Líbano é branco, brancura. O cedro da brancura, é o que o Senhor está dizendo. Líbano quer dizer branco. Vem Labán, o nome Labán vem também de Líbano. Labán, Líbano, branco. Nos antigos, essa árvore é considerada sábia, singular e muito especial. Porque em seus 3 primeiros anos, escutem, em seus 3 primeiros anos de vida, raramente ultrapassa 5 centímetros de altura. Vocês sabem o que isso significa? Em seus 3 primeiros anos, qualquer árvore poderia dizer ao cedro: anão. 5 centímetros é uma coisa assim? Aproximadamente. 5 centímetros é o que cresce o cedro do Líbano em seus 3 primeiros anos. Porém, as suas raízes crescem nesses primeiros 3 anos 1,30 metros. Ou alguns acreditam que chega a 1,50 metros.
Imaginen, parece desproporcional. Un crecimiento, una planchilla, todos los grandes árboles creciendo, forchos ahí, y él ahí viendo cómo crecen nosotros. ¿Alguna vez você se tem sentido baixinho? Quando era criança se sentia baixinho? Quando era criança talvez os outros amigos le decían, oh baixinho, porque eles se sentiam altos, cedros do Líbano, e menosprezavam aos baixinhos. Geralmente todos os baixinhos são menosprezados, e as baixinhas também. Como parece ser uma obra natural do orgulho humano, de se sentir melhor do que os outros porque são um pouco mais altos. Tem suas vantagens ser baixinho. A queda não dura, não golpeia muito. Sim? E há muitas outras vantagens. Segundo dizem, as melhores fragrâncias estão nos frascos menores. No quarto ano se inicia outra etapa do cedro do Líbano. Nesse quarto ano é uma nova fase. Apesar disso, também continuará sendo um crescimento lento, mas o cedro ganha de aí em diante 20 centímetros por ano. Mais ou menos assim, 20 centímetros por ano. Crescimento lento, enquanto suas raízes continuam crescendo. Principalmente, como mencionamos, é encontrado nas grandes alturas, lugares de muito frio. O cedro do Líbano pode resistir baixas temperaturas, pode resistir ventos poderosos, pode resistir trovoadas, chuvas intensas, não devido ao grande que ele é, porque devido ao grande que ele é, poderia ter uma queda muito grande, devido às suas raízes. Ele profundiza suas raízes. Então, quando o Senhor está dizendo, eu sou o teu orvalho, e tu, dice, florescerás como lírio, e introduzirás as tuas raízes como o cedro, dice. O Senhor quer que tu encontres as águas subterrâneas, e ainda que possas crescer num lugar árido, aparentemente, a razão é porque encontraste as veias de águas vivas que o Senhor dos exércitos, diz Jeremias. As veias internas de águas vivas, lhe chama o Senhor veias. Isso é sua própria vida, onde está o sangue da vida, digamos, natural, que é a água, da natureza, a água. Aí quando encontra essas águas, ele já tem a vida, não importa o que aconteça no exterior. Não importa que dificuldades, que tormentas, não importa que frio intenso, que geada, não importa quanta neve vai cair, ele está firme ali pelas suas raízes. Bendito o Senhor. Nos primeiros anos e nos primeiros anos de vida, os estágios de vida do cedro, ele mostra uma copa tipo cono, um cono, assim, cone. Por isso é uma conífera, tipo cone. Mas depois ela vai mostrando-se, tornando-se raça e dividindo-se em distintos andares. O cedro do Líbano em relação a outras árvores. Agora escutem. Ele começa a dar suas primeiras sementes para se reproduzir entre os 20 e 40 anos. Entre os 20 a 40 anos, ele começa a dar os primeiros frutos. E ele entra, depois dos 40 anos, já a um estado de maturidade. Quero que leiam comigo aqui em
Vamos juntos a Romanos capítulo 5. Vamos ahí. Romanos 5. Versículo número 3 ao verso 5. Romanos 5, 3 ao 5. Dice, e não somente isto. ¿Están conmigo lendo? Eu vou esperar a los que faltam. E para isso vamos a começar a ler no verso 1, para que vejam a firmeza que o Senhor fala aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos. ¿Cuántos se gloriam nas tribulações? É mesmo. ¿Cuántos se gloriam nas tribulações? Não, se realmente o fazemos, essa deve ser nossa atitude como crentes. Mas geralmente, quando estamos em tribulações, temos a inclinação de não nos gloriar, sino de nos queixar. Mas lo que o Senhor quer que façamos é que nos gloriemos nas tribulações. ¿Por quê? Porque essa é uma evidência que estamos enxergando o que o Senhor está fazendo. Veja só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que, aqui está o entendimento, sabendo que, ou seja, devido a que a tribulação produz perseverança, paciência, perseverança. E a paciência, dice, experiencia. ¿Saben qué es la experiencia? Carácter. A experiencia es carácter. O sea, el Señor está formando un carácter firme en nós a través de tribulaciones y de paciencia en las tribulaciones. Y dice, y a experiencia, esperança. Ou seja, quando você e eu começamos a ver uma transformação de temperamento, isso nos dá esperança. Quando você e eu começamos a ver que algo realmente está acontecendo em nossas vidas, não o homem velho sendo transformado, o homem velho não se transforma, ele tem que morrer. Mas a nova natureza está crescendo em mim, isso dá esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, dice. Então, isso é o que representa o cedro. Recebe tormentas, neve, frio, tribulação, mas ele está firme, crescendo. ¿Por que razão? Pelas suas raízes. Pelas suas raízes. Dice, e lançará o justo as suas raízes como o cedro do Líbano. O Senhor quer chamar-nos a atenção nas raízes do cedro. Então, seu crescimento lento, sua grossura, sua altura, sua firmeza, tudo isso é um resultado do tipo de raiz. Alguns estudiosos dizem que quando ele está introduzindo as suas raízes, ele pode até encontrar rocha, porque antes dos lençóis freáticos, se diz assim, ou seja, das águas veias de águas vivas, a rocha. Então, quando as raízes do cedro encontram a rocha, as raízes rodeiam a rocha e abraçam a rocha. Você imagina estar abraçado da rocha e vem alguém aí, um vento que quer desarraigar você? Não pode, porque todos os seus braços internos, suas raízes, estão abraçando a rocha dos séculos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E as raízes continuam até, imagine, eles abraçam, porque não veem a rocha como um obstáculo, sino como uma segurança. Como uma âncora de sua alma, llamémoslo dessa forma. E ele continua crescendo até encontrar as águas, e então aí toma todos seus nutrientes, juntamente com a terra que está aí, mas também nas águas ele pode continuar crescendo. Amém.
Salmo 92:12, eu já falei. ¿Qué dice no Salmo 92:12? ¿Quién podría repetir? O justo florecerá como a palmeira, crecerá como o cedro no Líbano, dice. Como o cedro no Líbano. O justo, hermanos, escuchen qué precioso esto. Esto es algo que vale a pena que nós entendamos. Porque o justo está sendo comparado aqui ao cedro do Líbano. Mas não esqueçam, a parte mais importante do justo, qual é? As raízes. E diz a Bíblia, e não te glories, dice Pablo em Romanos, porque tú no sustentas a raíz, sino a raíz te sustenta a ti. Está falando também ali em Romanos que a raiz é Cristo Jesus. Ele também é a raiz de uma árvore. Ele é a vida. Se a raiz é tirada, a árvore acabou, não tem mais vida. A raiz é a parte mais importante. De fato, os fenícios usavam muito, devido a que eles também moravam aí. Os fenícios estavam antes no território do Líbano. Eles usavam muito o cedro para a construção de naves, a construção de mastes se diz, aqueles postes enormes, mastos, era de cedro também, e a resina do cedro do Líbano era usada também pelos egípcios para embalsamar os mortos. A resina era usada para dar essa preservação, a resina do cedro. E a madeira do cedro foi escolhida por David e por Salomão. Diz que o trono, a sala do trono, era todo o ensolado de cedro. Ou seja, o piso de cedro, as paredes de cedro e o teto, o forro, todo de cedro. Porque fala da realeza, mas também está falando da justiça. Diz, o justo crescerá como o cedro. E o justo, irmãos, o Senhor está mostrando algo aqui que não podemos nunca nos esquecer. Isto vai nos ajudar em relação a entender nosso crescimento. Nosso crescimento, como nós devemos crescer. Uma lição primeira. Uma das coisas que podemos aprender do cedro é sua tenacidade. Tenacidade significa sua aderência forte. Como falamos, ainda que encontre ele pedra, ele rodeia a pedra e se afirma nela. Essa é sua tenacidade. Ele as suas raízes não estão pensando que encontrou obstáculo e não vai continuar na frente. Ele continua, ele é tenaz, persistente. E é firme pela sua origem da raiz. E tem etapas seus andares. O crescimento do justo, queridos, é por etapas. É como a escada de Jacó, que tem degraus. Certo? Nossa vida é por degraus. Ninguém pode fazer isto aqui. Deixem-me dar este exemplo aqui. Podemos dizer que aqui tem 2 degraus. Certo? Se os crentes querem fazer isto, não conta não. De fato não podem fazer isso. Eles têm que ir de degrau em degrau. Primeiro esta etapa, porque aqui eles são afirmados em certas coisas importantíssimas. Logo vão a outra etapa, depois que o Senhor vê que já aprenderam a parte desse estágio, de aí vão na próxima e assim por diante, e vamos avançando. E isso é o que representam esses andares, essas divisões dos ramos do cedro, o crescimento em etapas. Mas o mais importante da revelação deste cedro, que o Senhor utiliza para falar do justo, de aquele justo que crescerá pelo orvalho que é ele, escutem, é o princípio da discrição e da modéstia. E isto é importante. O princípio da discrição, ou discrição, como se diz? Discrição, de discreto. Discrição
y modestia. ¿Cuánto es altura de un cedro en sus primeros 3 años? ¿Quién lembra? 20 centímetros. O 15 centímetros, 10 centímetros, más o menos así. Creo que son 10 centímetros. Discreção e modestia. Um verdadeiro justo, um homem justo, uma mulher justa, não está interessado ou interessada na aparência externa. Está preocupado no crescimento de suas raízes, que estão escondidas em Deus. A única maneira de sermos fortes é deixar a um lado as aparências. Um crente de aparências, que quer se mostrar aos outros justo, que quer se mostrar aos outros que é uma pessoa cristã verdadeira, mas no seu interior não é um cedro. Porque um cedro não está interessado na vaidade, ele é modesto, ele não está procurando, ele é como seu Deus, humilde. Está procurando agradar a seu Deus, aprofundizando as suas raízes até encontrar a rocha. Dice a escritura em Provérbios 25:2 que a glória de Deus é encobrir a verdade. Ele é a verdade, nele está toda a sabedoria, mas ele a encobre. ¿Por quê? Primeiro porque é humilde, não está dizendo eu sou sábio, o único sábio no mundo. Não. Mas ele encobre sua natureza, quer dizer, sua forma de ser, seu caráter, o caráter divino, ele encobre. Ele não está mostrando tudo. Dice la escritura no livro de Provérbios que o sábio não dá a conhecer tudo o que sabe, sino aos poucos vai dando a entender seu conhecimento, o que ele aprende em Deus. Não para que diga, tanto sabe. Não, pouco a pouco, assim é o Senhor. Não que o Senhor não queira que nós saibamos as coisas, mas sua natureza é sempre de esconder, para que também os reis sejam revelados, diz, porque os verdadeiros reis vão a esquadrinhar as coisas escondidas, que sabiamente ele esconde só para os que têm fome e sede de sua presença. Isso também, esse princípio de discreção e o princípio de modéstia, está também falando-nos de ser uma pessoa humilde que esconde a sua beleza. A beleza para Deus é a beleza interna. Não nos confundamos como Samuel, quando viu o primeiro filho de Jessé, lembra? Que viu o primeiro e disse, este é o rei. ¿Por quê? Porque era grande, formoso de aspecto, dice, este. Então o Senhor le dice, não é esse não. ¿Por quê, Senhor? Porque o homem, ele, vê a aparência, vê a parte externa, mas Deus vê o coração. O filho que vai ser o próximo rei não está aqui. Então Samuel le disse a Jessé, onde falta algum de teus filhos? Sim, disse, o menor, o caçula, que está lá cuidando as ovelhas. Manda chamar, que aqui não vamos ter nenhum sacrifício se ele não está presente. E manda chamar, e então quando ele vê aquele Davizinho mesmo, um baixinho que está chegando ali, que se enfrentaria a Golias, ninguém sabia, Deus sim. Então o Senhor disse a Samuel, unge-o, este é. Por quê? Porque o Senhor vê o coração, diz. Ele vê a intimidade. Irmãos, só Deus tem a capacidade de ver a parte interna. Por isso é que Deus, a Escritura diz que Deus ama a verdade no íntimo, não na forma externa. Nosso vestuário não indica quão justos somos. É um resultado, sim, mas a verdadeira justiça está aqui adentro, em nossa consciência de quanto nós necessitamos estar inseridos em Deus. Veja só, falando do servo do Senhor em Isaías 53, versículo 2, diz que ele vai se levantar, vai surgir como raiz de terra seca. Uma raiz de terra seca é uma raiz que parece que está morta, não tem água.
raíz de tierra seca. Dice ahí, sin apariencia ni formosura, dice, fea exteriormente. Olhámoslo, dice, mas ni una belleza había que nos agradase. Esa es una versión de las escrituras que dice allí. Olhámoslo, otra versión dice, olhámoslo mas en formosura para que o desejásemos, dice. ¿Por qué dice así? Porque nós temos que aprender, a igual que Deus, a não preferir as coisas externas, sino o interno. Por isso é que ninguém deve menosprezar a Lia. ¿Me estou explicando? Lia dice que no era formosa como Raquel, de un semblante lindo y de una apariencia que todos odiaban, y cuando Jacob vio, dice, ay, yo me quiero casar con esta. Mas estaba menosprezando a Lia, que tinha seus olhos vasos, dice, sin brilho. Mas era a mulher. Era a mulher que o Senhor tinha escolhido. Foi dela que veio Judá, de onde veio nosso Senhor Jesus Cristo. Então não devemos nós escolher segundo as aparências, devemos escolher segundo o coração. Irmãos, a pessoa, eu tenho conhecido muitos casais que se casam pela paixão, que se casam porque têm uma atração física. Mas depois de alguns anos, quando começam a conhecer quem é essa pessoa, dizem, por que me casei? Porque o caráter é insuportável, porque suas vaidades são insuportáveis, porque sua indiferença é insuportável. Começam depois os menosprezos, e aí dizem, mas agora já estou casado, já estou casada. A situação é grave. Por quê? Porque nós temos que aprender a conhecer o coração de uma pessoa, amar o que ela é no seu interior. Deus nos ama não pela nossa aparência. Se Deus fosse escolher pela nossa aparência, a maioria dos seres humanos estaríamos perdidos. Ou só a raça ária. Sabem qual é a raça ária? Os alemães se consideravam da raça ária, os brancos, alvos, e isto e outro, e os demais havia que eliminar. Não, irmãos, Deus não faz isso. Deus não vê raça, Deus não vê rosto, Deus não vê o cor da pele, Deus não vê a altura, nem o tamanho do nariz, nem das orelhas. O que todos nós temos é só instrumentos, benefícios para poder viver nesta terra. Mas há diferente tamanho de orelha, diferente tamanho de nariz, diferente tamanho de olhos. E escutem, às vezes as diferenças essas fazem que certas pessoas tenham um certo dom diferente a outros, que pode ser considerado como nenhum tipo de beleza, mas pode ser um dom muito precioso que o Senhor lhe deu. Mas ninguém pode ver isso, porque está ofuscado pela beleza que este mundo estabelece. Mas Deus é um Deus que vê o interno. Necessitamos começar a olhar o interior, prestar atenção no que é eterno e não no que é temporal. O justo não busca aprovação, não está tratando de sobressair, entende? Todos estão olhando para um lugar e chega alguém aí querendo que também olhem para ele. Não, o justo não precisa se mostrar. O justo não precisa dizer, eis-me aqui, eu também sou um dos justos. Não precisa. Nem deseja, nem sente a necessidade de fazê-lo. Se esconde. Diz em Isaías 42:2, falando de Jesus, o servo, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Lembram dessa passagem? É uma passagem messiânica falando de Jesus. Diz, não gritará, não clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O que significa isso? Que ele nunca ia pregar com voz forte? Não está falando disso. Jesus pregou e muitas vezes tinha que levantar um pouco sua voz, porque eram milhares de pessoas ouvindo a sua mensagem. Não está falando de não levantar a voz, está falando de não levantar a sua voz. ¿Me estou explicando? Aí diz aí, não clamará,
não levantará a sua voz. Um verdadeiro justo traz a voz de Deus, a palavra de Deus, não a dele, não a que ele quer que ouçam, sino a que o Senhor quer que o povo ouça. Esse é um verdadeiro justo. As raízes são parte escondida da árvore, por isso é que essas sustentam e alimentam a árvore, e são a parte principal para Deus, para um justo, as suas raízes. Deus sim quer que os justos se tornem altos. Deus quer que cada um de nós cresçamos e que sejamos fortes e firmes. Porém, não da noite para o dia. ¿Me estou explicando? Não da noite para o dia. ¿Saben por quê? Porque quando há um crescimento tipo levedura, quando há um crescimento com a influência do fermento deste mundo, quando venham as provas, que vai acontecer? É o que acontece com levedura. O justo primeiro desenvolve sua relação com Deus. Ele dá importância fundamental à sua vida íntima com Deus, com a rocha dos séculos. Bem dice Paulo que se alguém anela ser obispo, boa obra deseja, diz. Lembram essa passagem? 1 de Timóteo diz: se alguém deseja obispado, está falando de ser um presbítero, alguém que tem um ministério dentro da igreja. Diz: boa obra, mas que não seja neófito, diz Paulo. Les vou dizer por que razão. Diz: não um neófito. Que é um neófito? Alguém que está que não tem experiência, que está iniciando-se. 3 anos, 4, 5 anos de crente, está iniciando-se. Não um neófito. Um presbítero tem que ser uma pessoa adulta, não velho em idade cronológica, um velho no Senhor, que tenha experiência, que já passou ventos, tempestades, que já passou neve, que já passou tormentas, terremotos e continua firme, e que é um exemplo para outros. Veja o que diz aqui: não neófito, para que ensoberbecendo-se, diz. Esse é o problema do neófito. Vai começar a sentir que ele já é algo importante, que os demais podem começar a prestar atenção nele, porque ele tem algo que dar também, e que ele pode sim ser de bênção para outros, porque já cresceu. Diz: para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Ou seja, o diabo vai procurar que os homens manifestem orgulho para fazê-los cair, assim como ele caiu pelo seu orgulho. Convém também que tenha, escutem, bom testemunho dos que estão de fora. Vida. É um homem honesto, um homem honrado. Você conhece esse crente que trabalha em tal empresa? Sim. Como é? Capaz, honesto, íntegro, fiel com sua palavra, não fala sandeces, se diz? Sandices, bobagens. Não está nas conversas dos ímpios, mas é um exemplo de vida, e todos o temem, todos o respeitam. Esse é o testemunho dos de fora, que é necessário para um presbítero. De fato, também diz que saiba governar a sua própria casa. Como assim? Que seus filhos o obedeçam, que seus filhos o honrem, que seus filhos digam: não, meu pai, meu pai. Então, se ele tem um testemunho de fora, tem um testemunho de sua própria casa, então ele pode governar a casa de Deus. Por que razão? Para que não caia, diz, na condenação do diabo, porque ele pode se aproveitar, imagine, de uma posição de presbítero, não um neófito, diz, porque é necessário crescer. Ou seja, alguém que seja novo na fé, precisa primeiro alicerçar-se, profundizar-se nos caminhos do Senhor, para se converter em uma pessoa incomovível, como um monte de Sião que não se move, mas permanece para sempre.
Algo que eu tenho pensado é sobre esto. Eu estou indo bem. Espero não cansá-los. Mas escutem esto. Quantos de vocês acham que Jó exagerou em se queixar com Deus pelo que ele experimentou? Com liberdade. Quantos de vocês creem que Jó, o Jó da Bíblia, ele falhou em ter que argumentar contra Deus pelo que ele estava passando? Sim? Eu também achei um dia isso. Mas depois de alguns anos, e lendo novamente o livro de Jó e estudando algo do livro de Jó e de sua vida, eu vi que o homem, irmãos, escutem, vejam só, quantos de nós suportaríamos perder 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres num só dia? E logo perder todos os seus bens, porque Satanás tira todos os seus bens, e logo perder até a confiança de sua mulher, que lhe diz: olha, ainda continuas com a tua integridade. Ou seja, o que ele falou foi depois de um tempo. Ele estava aí suportando-se, ajoelhando-se, adorando a Deus. Ele não estava pecando com seus lábios, estava aí. E depois disso, Satanás ainda insatisfeito, porque não conseguia tirar algo da boca de Jó que ofendesse ao Senhor. Ele diz: o que acontece é que tu cercaste a Jó, teu servo. Tira o cerco que tem ao redor dele. Está bem, diz o Senhor, podes tocar a sua pele, seu corpo, mas o resto não podes tocar. E então uma doença terrível. Imaginem, 4 coisas. Irmãos, Jó não era nenhum neófito para suportar essa prova que veio sobre sua vida. Por isso é que ele muitas vezes diz: Senhor, quem sou eu para ti? Porque ele sabia quão poderoso era o Senhor. Senhor, tu és muito grande para que tenhas que lidar como um inimigo comigo, sendo eu uma pulga, como dice David. Senhor, sendo alguém insignificante, Senhor. Ou seja, ele não estava entendendo, porque além do mais, apesar de toda essa prova, ele permanecia íntegro. Mas ainda assim: Senhor, onde estou falhando? Onde eu falhei, Senhor? Onde abri um furo, uma brecha para que o inimigo fizesse isso contra mim? Eu compreendi que Jó não era nenhum neófito. Irmãos, Deus não permitiria, creio eu, que agora outra pessoa mais suportasse tanta prova sobre sua vida. Al final de contas, ele chega: bom, ainda que o Senhor me matare, eu nele esperarei. Vocês podem imaginar que pensava o Senhor quando ouviu essas palavras desse homem aqui acabado no seu leito de doente, com aquela tristeza de seus filhos, sua mulher, e não, me faltou uma quinta: seus amigos o assinalaram como hipócrita. Tu não és nenhum justo, por isso está sofrendo o que está sofrendo. Imaginem, isso era pior ainda aí. Pensando que ele ia encontrar um consolo em seus amigos, só encontrou menosprezadores, dice, e zombadores da justiça. Al final de contas, o Senhor restabelece. Agora, irmãos, ¿por qué menciono lo de Jó? Porque, irmãos, não pode ser nenhum neófito que não possa cair na condenação do diabo. É preciso que seamos como o cedro no Líbano. Ao princípio não manifestar nenhum tipo de crescimento, mas depois crescemos mais e crescemos mais, com etapas e com etapas, sendo fortalecidos, porque nossas raízes igualmente estão crescendo e aferrando-se na rocha dos séculos. Oh, quão necessário é que nós sejamos como os cedros do Líbano. É símbolo de realeza, é símbolo de proteção e santidade. O cedro, símbolo de proteção e santidade. Eu tenho aqui outra mensagem falando da realeza, mas vamos deixar aí, é suficiente para vocês. Símbolo de proteção e santidade. Vão comigo aí a ver isso. Vejam que formoso esto. É um tesouro. Cantares, capítulo 8, verso 8.
¿Están conmigo? Cantares 8, verso 8. Aquí a sabiduría. Temos uma irmã pequena. ¿Están prestando atención? Temos uma irmã pequena. Ela está comenzando a crecer. 8:8. ¿Sí? Que ainda não tem peitos. Ou seja, não chegou a sua etapa de desenvolvimento. Ou como se diz aqui, assim é, verdade? Mas é uma menina, uma irmã pequena, diz. Ora, escutem. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Ou seja, quando ela já crescer mais um pouquinho e começar a chamar a atenção e comecem a falar, oh, que bonita, que elegante, que formosa, que faremos, dice? Porque os pais estão preocupados, que vão fazer com sua filha pequena, que já está crescendo. Então diz aqui, veja a comparação, que sabedoria. Se ela for um muro, se ela for um muro, o que é um muro? Ou seja, o que está dizendo, está comparando o caráter de uma mulher com um muro. O que quer dizer? Qualquer se aproxima e que faz? Momento. Não, mas não quero ouvir nada. Nunca vai se casar. Ou seja, se sempre é um muro, nunca vai dar a oportunidade de conhecer alguém. Não pode ser um muro. Tem que dar certa abertura com sabedoria. Por isso diz aqui imediatamente, diz, se for um muro, edificaremos sobre ela. Pode permanecer com um muro, que é necessário também, essa separação é necessária. Um palácio de prata. Sobre um muro, palácio de prata. Ou seja, também que possa ter um certo atrativo. Você é de caráter firme, sim, mas minha filha, tenha habilidade para conversar com alguém. Converse. Se puxa uma conversa, não fique calada, minha filha. Fale. Diga, sim, eu sou de lá. Tá, tchau. Não, conversa um pouquinho mais. Um palácio de prata significa algo mais atrativo. Sim? Agora, veja só, esse é um extremo. Agora vem o outro e diz: e se ela for uma porta? Que interessante essas comparações, né? Ou seja, se uma mulher é uma porta, o que significa isso? Olha, uma porta também pode estar fechada, mas diz: se for uma porta que se abre, diz, pode entrar. Temos que fazer algo também. Se essa menina é muito extrovertida, se ela é muito, como se diz aqui? Como? Muito dada, está aí sempre falando, ela se convida a si mesma para estar em onde não está sendo convidada, mas aí está, e ela que não, os pais têm que fazer algo, tem que fechar a porta. E então diz aqui, veja a comparação, diz: cercá-la-emos com tábuas de cedro. Se ela é uma porta muito extrovertida, muito dada, é preciso colocá-la um cerco de cedro, diz. De cedro. Por quê? Porque o cedro fala de proteção e de santidade. É preciso ensinar a ter limites. O equilíbrio é necessário. ¿Sí? A harmonia é necessária. Não podemos, os extremos são ruins. A gente precisa ter o que é parte disto e parte, porque não todo é ruim. Os muros são necessários, as portas também, mas não posso ser só muro. Eu necessito também ter um palácio de prata sobre mim, certo? Então, o que o Senhor está dizendo? Que o justo será uma pessoa que será protegido em sua vida, porque é cedro,
un justo será un hombre, una persona que será santo, que no se dejará levar pelas cosas de este mundo, pelas tentaciones de este mundo. Es símbolo de purificação. Quando se queimava a vaca vermelha, vocês alguma vez leram isso de uma vaca vermelha que era queimada totalmente até com seu estércol? Levítico. Essa vaca era queimada e suas cinzas eram usadas para purificação. Dice que juntamente com essa vaca se colocava um pau de cedro queimado também para isso. ¿Por quê? Porque o cedro também fala da limpeza e da purificação. Quando era uma casa que tinha lepra e ia ser purificada, também se usava cedro. ¿Por quê? Porque é purificação, é que o Senhor quer de nós. Em resumo, queridos irmãos, nós temos sido chamados a ser cedros do Líbano. Qual é a parte principal do cedro? Suas raízes. O que não se vê, isso é o principal. Importémonos com o que não se vê e não prestemos atenção às aparências, porque o crescimento é inevitável. Se nós encontramos as águas, inevitavelmente cresceremos. E o Senhor nos assegura que nossa altura será como a altura dos cedros do Líbano, como os reis que queriam ter, como dice, o cedro do Líbano disse ao, como é o outro nome ao espinheiro do campo, reina sobre nós. Por quê? Porque o cedro era o símbolo de um rei. O espinheiro não, mas um cedro, sim. O Senhor quer que levantar-nos e dar-nos uma eternidade com Ele, longevidade espiritual, firmeza nas provas. Isso só pode acontecer se nós aprofundamos nossas raízes no Senhor. Amém. Vamos a terminar aqui. Colóquense de pé, por favor. Senhor, faz de cada um de nós cedros no Líbano. Faz de cada um de nós, Senhor, que nossas raízes cresçam, se aprofundicem até encontrar a rocha e encontrar as águas, o lençol freático. Que encontremos a vida e que sejamos também a ter uma copa frondosa para dar sombra a outros. Os verdadeiros justos darão sombra a outras pessoas, a outros seres que se cobijarão debaixo das sombras dos cedros. Senhor, levanta aqui homens e mulheres justas. São poucos os que anhelam a beleza interior. Muitos anhelam aparência, autoridade e domínio, resaltar, ser vistos. Senhor, mas aqueles que têm sido chamados a um lugar assim, Senhor, são os primeiros que desejam estar escondidos, os que não querem aparecer, como Moisés, que te dizia: Senhor, envia outro, não a mim. Senhor, eu não sei nem falar. Que eu vou dizer eu a Faraó, Senhor? Oh, são aqueles que ouvem de Deus, mas quem deu a boca ao homem e quem deu a sabedoria ao homem. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui homens e mulheres que possam florescer como a palmeira e crescer como os cedros do Líbano, Senhor, com a firmeza e a fortaleza de tua presença em suas vidas. Faz de cada um de nós o princípio da discrição e da modéstia, parte íntima, intrínseca de nossa vida, Senhor. Por favor, que não seja nossa voz a que seja ouvida, sino a voz do Pai, a vontade dEle, não o que nós pensamos, no que Ele pensa, o que Ele disse. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, estando plantados na
casa de Jeová. Nos átrios de nosso Deus florescerá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, estando plantados na casa de Jeová. Nos átrios de nosso Deus florescerá, estando plantados na casa de Jeová. Nos átrios de nosso Deus florescerá. Minha oração tem sido preparando esta mensagem: Senhor, faça de todos nós cedros do Líbano, justos, com a mesma natureza daquele que é a justiça eterna. O Senhor, a nossa justiça. E se nós o imitamos, seremos como Ele. Humildes, mansos, discretos, modestos, com palavra, sim, com o poder de Deus nele, sim, mas sabendo que não é próprio, não somos nós, é Ele o forte. Por isso diz a Escritura, o forte de Jacó, o forte de Jacó. Porque dele vem a nossa fortaleza. E se nós nos mantemos aí, meus irmãos, desse caminho, tenham a certeza que o Senhor vai fazer-nos crescer. E seremos de exemplo e de testemunho para todas as nações. Como diz ali em Ezequiel, falando o renovo do cedro, diz. Eu não tive tempo de mostrar isso. Mas aqui diz: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e o plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mas tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e producirás ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se anidarão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo, homens, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o diz. Assim diz o Senhor. Esse renovo é o Messias, é esse cedro que o Senhor vai colocar no monte alto, e nós, como parte do Messias, estaremos aí. Amém? A ver, cantemos outra vez esse cântico com convicção e vejamos-nos nós aí nesse cedro. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano, estando plantados na casa de Jeová. Nos átrios de nosso Deus florescerá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, estando plantado na casa de Jehová.
plantados na casa de Jehová. Nos átrios de nosso Deus florescerá. Amén. Tomen sus lugares, por favor.